Sejam muito bem-vindos ao canal. E sem dúvida, o que eu mais encontrei por esses lugares onde eu andei foi justamente a força da solidariedade. E o quanto o trabalho voluntário, neste momento, é importante para nós como sociedade. Na verdade, o voluntariado é quase que uma resposta natural ao problema que a gente tem, né? Filosoficamente, a gente entende que o sofrimento do outro é meu também. Toda vez que eu estou diante de alguém que sofre, toda vez que eu estou diante de alguém que padece, seja de uma dor física, seja de uma dor emocional, eu naturalmente sou envolvido pela dor do outro. Na filosofia, há tratados muito interessantes sobre esta empatia imediata que se estabelece diante do sofrimento. Eu sou um fã número 1 de Grey's Anatomy, muito embora tenha muita dificuldade com o sangue, não posso ver muito, mas é uma série que me sensibiliza demais. Eu comecei a ver muito recentemente, estou terminando agora a última temporada, comecei a ver isso em 2021. E eu me lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção no início e que passa muito despercebido para nós é como que o processo pedagógico dentro da medicina depende muito da disposição, né, do professor. O aluno às vezes tem muita vontade de aprender, mas ele esbarra em uma série de problemas ligadas à prática hospitalar, à própria correria do hospital, e nem sempre a residência é de fato um lugar qualificado para o aprendizado, né? Levarem residentes para uma área de tanta necessidade, o residente acaba tendo contato com uma situação que geralmente no hospital ele não teria a oportunidade de ver, uma vez que no hospital, claro, sobretudo nos grandes, o especialista está imediatamente pronto para poder atender, né? Eu acredito que isso ajude muito também dentro da didática, para que o residente possa também ter uma oportunidade. O empobrecimento, né, que a pandemia nos trouxe e que dificultou muitas obras sociais. Eu sou parceiro de muitas. E o que a gente tem percebido é que agora a própria dificuldade econômica não é que o povo não queira doar, né? O povo brasileiro é muito generoso. Eu acompanho de perto as ações da Voto Tu na comunidade Brasilândia, por exemplo, em São Paulo. Acompanho o trabalho da Obra de Maria, que é a minha principal obra social. Eu sou parceiro da Obra de Maria há muitos anos. Inclusive, doutor, deixa eu contar para vocês que nós temos um trabalho lindo na África. Nós temos um hospital em Moçambique, na região mais pobre, que foi muito esquecida por causa da guerra civil. E nós também temos um trabalho lindo lá, muito bonito, de levar recursos. Nós chegamos a uma região onde as pessoas comiam de 3 em 3 dias uma papa de mandioca. E hoje, graças a Deus, com os recursos que a Obra de Maria envia, para isso nós temos peregrinações, eu empresto a minha imagem, o meu trabalho, me dou com eles para que a gente tenha condições de manter esse trabalho na África. Mas o que a gente percebeu é que a pandemia trouxe muita dificuldade para o povo. E, consequentemente, os projetos sociais perderam muito. A gente, na oportunidade que eu tive de passar, inclusive, eu dormi uma noite numa comunidade que os recursos humanos são muito escassos, né? Uma professora, por exemplo, entrava dentro de um barco de manhã e ela ia chegar quase depois do almoço para dar aula na escola. E as distâncias são muito longas. Agora, o acesso é muito difícil. E uma mulher grávida, por exemplo, a dificuldade que essa mulher tem de fazer os exames regulares que seriam necessários para garantir a segurança da gravidez. A gente sabe que gravidez não é doença, mas dependendo da forma como ela é conduzida, ela pode matar uma mulher. Às vezes a mulher tem um descontrole de pressão arterial ao longo da gravidez, nem fica sabendo disso, e na hora que vai dar à luz é aquela tragédia, e a gente sabe como isso pode ser comprometedor para a saúde de tantas pessoas. Então, o acesso é muito difícil. Eu fico muito feliz e acreditando de que as soluções para o mundo, de maneira muito especial,
esta desigualdade social que nos envolve, e o mundo todo vive isso, né? Nós temos pessoas muito isoladas, sem nenhum recurso. O Brasil, ele é grande demais, né? E nem sempre a solução virá do poder público. Às vezes é a nossa iniciativa que cura. Eu não tenho... Eu acho que a gente tem que criar soluções. Aquilo que nos diz respeito. Um dia eu aprendi uma coisa. São muitos os sofrimentos no mundo, mas alguns Deus nos permite ver. E aquilo que eu vi, eu me torno responsável. Eu sei que eu tenho muitos pobres em Taubaté, na região onde eu moro, eu sei que tem muitas pessoas necessitadas. Mas de vez em quando, algumas pessoas cruzam o meu caminho de um jeito único. Eu olho para aquela pessoa e eu entendo, pronto, a partir de agora eu vou cuidar dela. Eu quero ser responsável por ela. E a gente tem essa técnica aqui em casa, sabe? A gente fica muito atento ao que a gente vê. E eu dou total liberdade a quem mora comigo a fazer o mesmo. E eu quero fazer. Às vezes eu não tenho oportunidade de ver, mas eles são meus olheiros. Olha, veja, alguém aqui por perto de nós que esteja necessitando de alguma coisa, de alguma ajuda, vamos fazer. Porque eu acho que as soluções, elas são construídas assim. Quando a gente começa a entender o nosso papel neste mundo todo. O conhecimento, por exemplo, eu acho lindo quem divide o conhecimento. Vocês que estão nos acompanhando, você que é educador físico, você que é farmacêutico, você que é atendente de uma loja, você pode ter certeza que em algum lugar o seu trabalho voluntário pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. É por isso que nós precisamos ficar muito atentos a essas organizações não governamentais que são sérias, pautadas em princípios que nos inspirem confiança, né? Porque também tem muita como é que chama isso? Picaretagem. É isso. Trago a palavra. Tem muito picareta por aí, a gente sabe. Mas quando a gente quer ajudar, a gente busca conhecer um pouquinho o trabalho de quem está à frente desse trabalho. O que concretamente essas ONGs fazem? E o conhecimento, que eu acho que é a maior riqueza que nós podemos ter na vida. Um ladrão pode entrar na nossa casa e nos levar tudo, mas se ele não levar a nossa vida, a gente tem condições de começar tudo de novo, porque é o conhecimento que nos capacita a fazer o que a gente faz e, inclusive, depois colher os resultados financeiros do que a gente faz. O conhecimento é a porta de uma generosidade muito bonita. Quando eu partilho generosamente, gratuitamente o que eu sei, eu sem dúvida estou fazendo uma grande diferença no mundo. Muito bem. Eu acredito que hoje muitas pessoas que estão nos assistindo podem ter ficado pensando, né? Como é que eu posso ser um voluntário hoje, né? De que maneira eu posso contribuir? Eu acho que a partilha, e quando vocês socializam, né, tornam público aquilo que vocês fazem, vocês motivam boas ações. Eu acredito que o exemplo que a gente vê de alguém fazendo alguma coisa em prol do ser humano, isso nem é religioso, né? Não é religião, é um movimento naturalmente humano. Eu não preciso acreditar em Deus para perceber a miséria humana e fazer alguma coisa por ela, mas também é essencialmente religioso, porque o conceito mais bonito da religião é esse, é ligar as pontas que estão separadas, é o religare. Eu, na minha oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, faço. Então, eu ajudo a reharmonizar aquilo que antes estava necessitado de harmonia, eu socorro o que estava faminto, eu acolho os que estavam doentes. E, na verdade, isso é profundamente evangélico também. Para nós que somos cristãos, o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, ele é encerrado assim. Jesus vai fazendo um grande finale, né, poderíamos dizer, no Evangelho, dizendo que se você quiser encontrá-lo, é só você procurá-lo no outro. Encontre em si e depois no outro. Tanto é que ele se identifica com os dois lados da misericórdia. Eu sou aquele que você socorre e sou também você quando socorre alguém. Essa profunda identificação que nós podemos ter. E isso que nós somos cristãos religiosos e acreditamos, mas até quem não crê em Deus também vive isso.
é aquela oportunidade que eu tenho de oferecer o meu melhor a alguém. Uma corrente, né, que vai sendo feita. Cada um que decide fazer alguma coisa pelo outro está curando o mundo todo. Às vezes a gente tem uma pretensão, né? Eu quero transformar o mundo. Tá bom, vamos começar arrumando a cama todo dia, vamos começar lavando os pratos, vamos dizer a música do Paralamas do Sucesso. Vamos reformar o mundo. Tá bom, vamos começar lavando os pratos. A gente precisa ver aquilo que está perto de nós, né? E de repente a iniciativa de você ter aí, identificar o que você pode fazer pelo outro. Eu acho que essa é uma questão que nós precisamos evoluir para compreender cada vez mais. Eu penso que a evolução espiritual, volto a dizer que não é só um processo religioso, é também humano, essencialmente humano. É justamente a gente identificar que tudo nos diz respeito. Em se tratando de sofrimento, de miséria, eu não posso me isolar no meu mundo e esquecer os que estão ao meu redor, mesmo porque eu sou alguém que só funciona quando conjugado. Eu vivo conjugado. Um dia eu aprendi que, isso foi até na universidade, foi uma das primeiras aulas que eu tive na primeira faculdade que eu fiz. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer duas. Na primeira faculdade que eu fiz, eu aprendi uma regra que a gente precisa usar na linguagem. A linguagem acadêmica, ela é sempre no plural. Eu nunca digo eu, não, nós, porque eu não penso sozinho. Aquilo que eu argumento é o resultado de muitas pessoas que pensaram antes de mim, e eu posso ter alguma originalidade na maneira como falo, mas eu não posso esquecer que isso não é meu. Eu estou falando o que já ouvi de muitas pessoas que me ensinaram. Então esse movimento vai nos tornando plurais, né? E identificando cada vez mais que nós somos. Isso nos faz pensar nos outros o tempo todo na conjugação com a gente. Claro que eu tenho uma idiosincrasia, eu sou um ser original, que tenho aqui as minhas demandas pessoais e que em muitos momentos, para o meu crescimento, eu também preciso me diferenciar dos outros. Nem tudo me diz respeito, mas em se tratando daquilo que é o sofrimento no mundo, tudo me diz respeito. Tudo está ligado a mim e eu não tenho como viver sem observar aqueles que estão ao meu lado precisando da minha ajuda. Um dia, quando eu trouxe uma música pro meu repertório, inclusive abri muitos shows cantando Disparada. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, a morte, o destino, tudo, a morte estava sempre, né, estava fora do lugar. E eu vivo para arrumar, eu vivo para consertar. Essa é a minha vocação. Um dia eu entendi que o mundo não tem que estar perfeito para mim. E eu é que preciso estar preparado para arrumar o que dele me diz respeito. E eu agradeço muito a toda e qualquer oportunidade que a vida me dá de poder consertar algum detalhezinho do mundo. Ainda que seja um coração que me ouve, que fica mais em paz depois que falou comigo, que me ouviu, ou seja, alguém que materialmente eu possa ajudar. De alguma forma eu quero consertar. Pedindo perdão a quem eu magoei, concedendo perdão aos que me magoaram. Eu acho que toda e qualquer oportunidade que a gente tem de consertar o mundo. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite, obrigado pelo carinho. Se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa diferenciada.